Eu sou o João Vitor Xavier e este é o CNN Esportes SA. Toda semana um convidado especial para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Hoje eu recebo um campeão do mundo, ex-técnico da seleção brasileira, ídolo do Palmeiras, Emerson Leão. Prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, pela primeira vez. Estamos aqui para esclarecer alguma coisa, ver o nosso futebol que não está bom, né? E torcer para que melhore. Vamos lá, vamos saber um pouquinho mais da trajetória extremamente vencedora, como técnico e como jogador de Emerson Leão. Nascido em Ribeirão Preto, Emerson Leão teve uma carreira vitoriosa no futebol desde os primeiros anos. Chegou ao Palmeiras com 19 anos e, aos 21, foi convocado para a Copa do Mundo de 1970 com a seleção brasileira. O jovem goleiro voltou do México campeão mundial e a história com a amarelinha estava longe de terminar. Leão vestiu a camisa da seleção em 105 jogos e 4 Copas do Mundo. Além de 1970, defendeu o Brasil também nos mundiais de 1974, 1978 e 1986. Pelo Palmeiras, se tornou o segundo jogador que mais vestiu a camisa do clube e o goleiro com mais jogos sem ser vazado. Como jogador, Leão também teve passagens por Vasco, Grêmio, Corinthians e Sport. Foi na passagem pelo Leão da Ilha que decidiu virar técnico. Leão comandou mais de 20 clubes na carreira, à beira dos gramados, conquistando mais títulos, marcando era no Santos e no Sport e retornando também à seleção brasileira como comandante. Emerson Leão é o convidado do CNN Esportes SA e vai analisar o momento atual do futebol brasileiro, de seleção e de clubes. Leão, obrigado pela presença, prazer recebê-lo. Você já falou na abertura que o futebol brasileiro precisa melhorar. O que a gente precisa melhorar no nosso futebol? Nós precisamos melhorar não o futebol dentro das 4 linhas, mas melhorar também fora, porque o fora que dá sustentabilidade para aquilo que nós, como os atletas que fomos, fazer. Agora, nós precisamos ter uma definição daquilo que nós queremos, daquilo que nós temos das nossas raízes. Antes, o atleta criava raízes no seu clube, ficava 10 anos, né? Sentia saudades, tinha o civismo dele com o coração. Quando nós íamos representar a seleção brasileira, o hino nacional, nós nos colocávamos numa responsabilidade muito grande, aonde eu não vejo hoje muita responsabilidade. O Brasil está num caminho, não sei para onde vai chegar, mas os treinadores brasileiros não valem mais nada. Jogadores brasileiros estão no exterior. Quando voltam para a seleção, não adquirem, a empatia que o torcedor quer. Então, aos poucos, você vai vendo o desprestígio da seleção brasileira com o público no estádio, com o interesse do diálogo. Não tem mais isso, não tem mais identidade. Então, nós precisamos refazer os nossos diretores, os nossos presidentes e colocar quem realmente é do meio ambiente. Quem é aquele que teve uma trajetória para poder se representar e ter um brilho próprio para poder mandar. Essa é a maior verdade do futebol brasileiro. Leão, você ganhou tudo no futebol, como técnico, como jogador, campeão do mundo, campeão brasileiro. Você viveu todas as experiências no futebol brasileiro, foi técnico da seleção brasileira. Então você tem uma capacidade muito grande analítica do que está acontecendo. Onde o futebol brasileiro se perdeu? Eu acho que ele não se perdeu de uma vez. Eu acho que ele se perdeu aos poucos. Primeiro, com o endividamento dos clubes. O que os clubes fazem para recuperar um pouco desse endividamento que eles fizeram muito mal dirigido? Eles vendem as pequenas estrelas jovens para o exterior e cobrem um pouquinho do rombo. Então, nós nunca vamos fazer uma grande equipe coletivamente. Então, aí nós vamos buscar refúgios lá fora e voltando já um pouco mais velho, que já não tem a mesma identidade com o povo brasileiro. Nós jogamos e não sentimos até vergonha quando nós perdemos. Naquela época nós sentimos muita vergonha, porque nós estávamos representando uma nação vencedora, uma nação que dava brilho ao futebol para o mundo todo. Hoje, ninguém fala do Brasil. O nosso respeito
no exterior já acabou há muito tempo. E isso nós temos que reiniciar com os homens certos, nos lugares certos. E eu não vejo isso ainda. Você falou uma coisa que me fez voltar no tempo. Você era técnico do Cruzeiro há muitos anos e eu repórter lá em Belo Horizonte. E eu me lembro de você falando do descontrole financeiro das equipes. E eu me lembro que naquele dia você disse o seguinte, olha, eu sou técnico, eu recebo nesse momento de 5 times diferentes porque eles não cumpriram o prazo de contrato. Então, quando a gente fala desse desregramento financeiro, desse descontrole, isso é um problema que vem minando o futebol brasileiro há muito tempo, né, Leão? Claro que sim. É a mesma coisa que um garoto que está numa fase de alfabetizando, ele troca todo ano, ele troca de 3 escolas. Não vai aprender. E se aprende errado. Ou demora para aprender, porque o quociente intelectual dele vai estar fora da realidade, entendeu? Agora, por que trocam tantos técnicos? Por que não dão condições melhores para eles? Você jogou a Copa do Mundo de 70 com a seleção, foi campeão do mundo, 74 você estava lá de novo e jogando por times brasileiros, jogando por camisas brasileiras. Hoje, quando você pega a seleção brasileira, praticamente todo mundo joga lá fora. É possível o atleta manter a identidade com o futebol brasileiro, com a torcida brasileira, com o dia a dia do Brasil, estando tão distante da realidade, com 16, 17 anos, esse menino já está jogando Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester. É possível manter algum nível de identidade, Leão? Acho muito difícil. Mas acho mesmo muito difícil, entendeu? Porque a raiz dele não foi feita lá. Por exemplo, vamos falar de um não brasileiro, um argentino. O Messi foi para a Espanha com 11 anos de idade. E os nossos também estão indo toda hora. Por quê? Nós somos mal organizados. Nós entregamos as nossas crianças jogando futebol para pessoas que só querem usufruir e ganhar dinheiro em cima delas, e não de orientar dentro e fora do campo. Nós precisamos também que os clubes tenham uma retaguarda de alguns ex-atletas com qualidade e com QI elevado para poder aconselhar essas pessoas também. Ganham e não sabem o que fazer com o que ganham. Por isso que nós estamos vendo, num Brasil como o nosso, que sempre foi o maior do mundo, uns ex-atletas passando as maiores necessidades. Ô Leão, me lembro quando você foi técnico da seleção, você tomou uma medida radical na época, que foi de falar o seguinte, olha, vou privilegiar quem está jogando aqui no futebol brasileiro. Claro. Você chegou a fazer convocações em que a esmagadora maioria, ou quase a totalidade, eram jogadores que atuavam no futebol brasileiro. Verdade. Ali já era uma leitura do que passou a acontecer de forma cada vez mais forte depois de uma busca por jogadores que tivessem identidade aqui com a realidade local? Sim, ali foi um pensamento de um ex-atleta que era precoce como treinador e estava fazendo sucesso como treinador. Então eu fui chamado, mas aí que eu falo que é a diferença. Eu fui chamado para cobrir um espaço, porque eu não era o desejado do presidente que não sai na rua hoje, não vai preso ou coisa desse gênero. Aqueles absurdos que eles fizeram. Ali, eu fui lá, eu fiquei, acho que 8 meses, 9 meses da seleção, nunca conversei com o presidente. Graças a Deus. Então, quer dizer, você perde a identidade de uma forma que você está tentando fazer tudo certo e eles não colaboram. Infelizmente, nós fomos jogar um torneio fora do país, mandou um recado para mim como treinador, olha, não se preocupe não, você não precisa de nada, é um torneio de M, assim, para não falar a palavra certa, né? Aí o que acontece? Você não pode convocar nenhum jogador, mesmo sendo craque de fora, você não pode convocar jogador dos times grandes de São Paulo, Rio e Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Minas, mas você tem que ganhar. Eu ia jogar contra quem que nós jogamos, fomos desclassificados? Contra a seleção da França, que tinha acabado de ser campeão do mundo. Quer dizer, eu levei alguns bons jogadores, né, que jogavam aqui. É o que está acontecendo agora. Eu estou decepcionado comigo mesmo. Quando passam a fotografia dos jogadores na tela, antes de começar o jogo, 90% eu não sei quem são. Eu sou do ramo. Eu estou toda hora no futebol. Acompanho um pouco de longe para não exagerar, mas não tenho mais essa convivência. Mas isso deve acontecer com uma parte grande do torcedor brasileiro também, né?
Quando o torcedor senta hoje na frente da TV para ver o jogo da seleção, ele não conhece porque aquele cara muitas vezes não foi ídolo no time dele. Me lembro quando eu era garoto, a gente torcia para o jogador do nosso time ser convocado para a seleção. E aquilo ali dava uma ligação muito grande do torcedor. Que sim, era uma rivalidade, né? Você queria, se o seu time tinha um e o time adversário tinha dois, você torcia para o cara do seu time fazer gol na seleção. Quando ele fazia um gol na seleção, é como se o seu time estivesse fazendo um gol na seleção. Hoje isso se perdeu, né, Leão? Então, a identidade ficou diferente, a comunicação ficou diferente. Então, o torcedor hoje não tem mais isso. Leão, queria voltar na sua passagem pela seleção brasileira. Você acha que você foi boicotado na seleção? Por quem? Pela direção da CBF. Não tinha. Era só o cara que falava lá, nem eu conversava com ele. Ele não me queria, não. É que eu estava bem e falou, quem está bem hoje é fulano de tal. E quem me convidou tinha sido meu preparador físico no Vasco da Gama. Entendeu? Então eu falei, fazer o quê? Não, vamos aceitar, tal. Você nunca teve uma conversa com o Ricardo Teixeira? Não. Como é que é possível o técnico da seleção não conversar com o presidente da CBF? Porque ele sabia que ele não me queria, que eu não era. Entendeu? Ele não tinha... E aconteceu. Eu que errei de ter aceitado. Era muito primário para mim. Eu deveria ter falado não. Como o Muricy foi lá e disse não. Entendeu? Então, isso que eu deveria ter feito. Não pelo Brasil, muito pelo contrário, que não estava na hora ainda. E da maneira que eu fui recebido, eu já percebi que eu não ia chegar na Copa do Mundo. Nós estávamos jogando o torneio lá na Copa das Confederações, na Coreia e no Japão. Ele já tinha feito reunião com um treinador em Brasília, naquela casa que eles armaram lá, os políticos armaram, então ele já fez reunião lá. Eu sabia disso. Então, não, foi uma decepção. É verdade que você foi demitido no voo de volta? Não, claro que não. Foi pior que isso. Foi pior? Foi o preparador, diretor, que me convidou. Era o Antônio Lopes, o Antônio Lopes. Né? Eu não gosto muito de falar. Antônio Lopes é meu amigo até hoje. Aí ele acabou, ele me chamou, Leão, vamos sentar ali numa lanchonete e tal. Vamos lá. Olha, Leão, queria te comunicar que o fulano ligou agora aí, que você está demitido. Falei, é assim, é? Na lanchonete? Na lanchonete. No aeroporto? No aeroporto. Falei, é assim, é? Eu falei, a gente podia ter ido em outra casa, né? Casa de qualquer um, porque assim fica mais bonito, assim, já que é bagunça mesmo, né? Então, me desculpe. Ele falou, eu perguntei para ele, e você também foi? Porque você que me convidou. Ele falou, não, Leão, mas você vai sair? Eu falei assim, eu nunca fui a uma Copa do Mundo, eu gostaria de ir. Falei, então vá, que é muito bonito a participação na Copa do Mundo. Então vá. E ele foi, entendeu? Agora, nós também tínhamos, naquela época, alguns grandes jogadores que estavam para a chegada do exterior. Aí formaria uma seleção mais próxima, né? Você não teve oportunidade próspera, né? de trabalhar com aquela seleção que foi a base de 2002. O Ronaldo estava machucado, você não podia convocar Rivaldo, você não podia convocar ninguém. Para não dizer que numa dessas excursões aí depois, que nós jogamos no México e tudo, eu consegui levar o baixinho. Então o Romário foi. E que jogava no Brasil, Jogava no Brasil. Me ajudou bastante, desde que saiba conversar com ele. Ele gosta de cara que cumpre com a palavra, entendeu? Esse é um tipo de jogador que você pode ter na sua equipe. Por quê? Porque ele vai cumprir com a obrigação dele. Fora é outra coisa, você vai cumprir aqui. Você foi campeão do mundo como jogador, né? Você tem isso no seu currículo, na sua biografia. Você guarda algum tipo de tristeza ou de mágoa de não ter podido dirigir a seleção naquela Copa de 2002? Não. Não guardo não, porque eu já falei que eu cometi o erro. E eu sabia que não era aquilo que estava esperando por mim, entendeu? Agora, fiquei feliz, logicamente, que nós ganhamos a Copa, né? Mas... traição é uma coisa que pouca gente conhece. Você viveu o seu melhor momento como treinador depois daquilo ali. Você foi campeão brasileiro pelo Santos, você teve grandes times, você formou grandes gerações. São Paulo, Atlético, Grêmio, exatamente. Tudo. Voltou a passar a seleção pelo seu caminho em algum momento?
Nunca mais passou a seleção, no meu pensamento, pelo menos, em relação a isso. Estava feliz com aquilo que estava fazendo nos clubes e guardo uma lembrança positiva de tudo. A semente que nós deixamos, nós esperamos que produza cada vez mais. Vamos falar de técnico de seleção. Hoje temos um estrangeiro na seleção brasileira. No período, digamos assim, moderno do futebol brasileiro, do Brasil campeão do mundo para cá, é a primeira vez que isso acontece. Como é que você vê a presença do Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira? Quero que você preste bem atenção naquilo que eu vou falar. Eu não tenho nada contra o Ancelotti, né? Joguei contra ele algumas vezes na seleção italiana. A última vez que eu joguei contra ele, até ele que fez o gol em mim, mas nós ganhamos 4-1, fomos campeões do torneio. Foi bom para todo mundo, ele fez gol e você ganhou. E ele era um volante mais ou menos assim como o Casimiro, mais ou menos como o Dunga. Ele era um volante assim, né? Mas não tem nada contra ele. Mas eu estou altamente decepcionado e triste com essa geração de novos treinadores que permite uma coisa dessa, não sendo capazes de mostrar muito mais impacto, muito mais direito, muito mais qualidade para fazer parte da seleção brasileira. Então, agora, os clubes todos, os maiores pelo menos, estão sendo dirigidos por só estrangeiros. Cadê o Brasil? Cadê os treinadores brasileiros? Cadê as pessoas que comandam esse espetáculo? Permitiram isso. Agora, uma vez estando aí, que dê certo, né? Mas eu acho muito difícil. E o seguinte, né? O Brasil está pagando mais do que a Europa agora, né? Então, eu diria que é o Shangri-La, né, do futebol. Todo mundo quer vir para cá. Por quê? Porque lá não está bom, não está jogando, vem para cá, vem ganhar mais. Aí acaba de não jogar aqui. É desagradável. A relação do Ancelotti com a seleção brasileira, é possível que ele construa, com o pouco prazo que ele tem, uma seleção competitiva para o ano que vem? Acho muito difícil. Acho difícil mesmo. Visto o que está acontecendo nos amistosos, né? Um amistoso foi muito bem, o outro já veio uma decepção seguida, né? E ele ali no banco querendo se comunicar com dificuldades. Eu acho que ele vai ter que viver muito mais tempo de concentração, como nós vivíamos na época, lá de trás que nós fomos campeões. A gente passava 2, 3 meses concentrado, todo mundo junto, com um objetivo final para conquistar e conquistávamos. E aqueles que estavam em dúvida se eram muito bons jogadores, acabavam no final dos treinamentos para a Copa, sabendo que eram bons, entendeu? Então o trabalho dele vai ser muito penoso, muito difícil, e agora vamos ver se ele vai ter essa aceitação sem derrota, né? Os jogadores da seleção brasileira hoje, em sua maioria, jogam na Europa. Praticamente todos jogam no futebol europeu hoje. Esse fato de ser um técnico estrangeiro, isso seria um facilitador nesse aspecto ou isso indifere? Eu acho que não ajuda muito, não. Porque hoje, com os meios de comunicação, você assiste todos os jogos que você quiser, de todas as semanas, e tira um parecer individual de cada atleta. Agora, ele, poucas vezes, por que ele não convocou muita gente aqui do Brasil, jogando no Brasil? Porque ele não conhece muito, não. Então, ele viu mais ou menos de perto lá, dirigiu alguns outros que foram bens, mas ele só treinou time fera. O cara vai buscar, quanto custa lá? 200 milhões de dólares. O cara vai lá e compra. Aqui no Brasil faz o quê? Meu orçamento é 100 mil. Não dá para comparar, infelizmente, não dá para comparar. Voltando na sua pergunta em relação a ele, acho que ele vai ter muita, não é pouca não, muita dificuldade. E todos que trabalham com eles, brasileiros, sendo atletas, dirigentes, treinadores, auxiliares, jogadores, têm que colaborar, porque senão vai ficar cada vez pior. É mais fácil treinar o Real Madrid ou a seleção? O Real Madrid é um clube. Você é o dono do clube e responsável por ele. Seleção, você tem uma nação inteira contra você ou a favor de você. Então é muito mais difícil seleção, porque lá joga-se contra os clubes. Tem o poder. Se você está num grande clube da Itália, da Espanha, da Inglaterra, da Alemanha, você sabe que você vai ganhar. Não é o caso do Brasil agora. Professor, quando a gente fala
de técnico no futebol brasileiro e volta à memória, a gente lembra de uma época que a gente discutia o seguinte: quem vai ser técnico da seleção? Luxemburgo, Filipão, e tinha Zagallo e tinha Parreira, que foram campeões do mundo. Tinha muita gente boa. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: sobravam bons técnicos no futebol brasileiro. Verdade. Hoje há um consenso que a gente não tem uma grande geração de treinadores brasileiros. Por que isso está acontecendo? Eu ia te perguntar, por quê? Por que não formam grandes, novos técnicos bons? O que está faltando? Está faltando, assim, apoio, incentivo, confiança. E eles também, de trabalho e falar das suas dificuldades. Porque, por exemplo, mais para frente agora, vai ter uma reunião na CBF dos técnicos. E eu vi supostamente a relação, todos os técnicos que já foram. E os novos, cadê? Aonde trabalham? Eu estou assistindo um jogo, aí Zé brinca com a minha esposa, olha, se perder, o técnico vai sair. No outro dia, ela fala, como é que você sabe? Não eu que sou seu. É a rotina, transferência de responsabilidade. Então, vamos dar apoio aos nossos treinadores e saiba escolher também os treinadores. Primeira coisa que um grande treinador tem que ter é caráter, para poder tomar decisões firmes. Segundo, construir para ele um brilho próprio e transmitir esse brilho para toda a sua equipe. Quando vê a geração atual de técnicos no Brasil, tem algum técnico brasileiro que merecia hoje estar na seleção? Se nós tivéssemos preparado os técnicos, nós iríamos fazer a mesma pergunta que você falou. Quem é que vai para a seleção? Fulano, fulano, fulano. Hoje nós não temos, porque eles não apoiam nos clubes. Então eles ficam muito radicados só nos clubes e não conhecem um geral do todo o futebol mundial. Mas tem alguém hoje que mereceria ser técnico da seleção brasileira? Mas nós não temos técnico, quase, é tudo estrangeiro. Pode escolher. O único técnico mais novo que está num grande clube é o técnico do Flamengo. Os outros, tudo estrangeiro. E daquela geração intermediária, entre a sua geração e a geração do Davi Luiz? Por exemplo, Mano Menezes, Renato Gaúcho, algum estaria pronto para ser técnico da seleção brasileira hoje? Se você vê, eu sou um pouco mais para trás, eu não sou dessa geração. O Renato Gaúcho, os do Sul, como você citou, o Mano e tal, passaram próximo à seleção. Mas por quê? Mano chegou até a chegar à seleção, mas foi muito parecido com a sua história. Justamente. Né? Por que não chegaram? Por que não chegaram à seleção mais? Porque os times derrotavam eles antes deles chegarem no ápice que era a seleção brasileira. Então vai mudando. Você vê o Renato que saiu agora, saiu porque ele quis. Por quê? Por uma decepção. Já pensou você estar num estádio como o Maracanã, Antigamente a gente jogava com 150 mil pessoas ou mais. Hoje, quando dá 50, 40 mil pessoas, é uma grande renda. E o cara todo te xingando. Quer dizer, pera, porque se eu tenho vergonha na cara, olha, muito obrigado. Foi o que o Renato fez. Foi o que o Renato fez. Infelizmente, ele entregou porque não podia mais passar aquela vergonha que ele passou. O Felipe Luiz, técnico do Flamengo, é uma boa promessa? É alguém que pode chegar... Hoje já se fala muito que o futuro aponta para ele como um futuro técnico de seleção. Você vê valências, vê potencial nele para isso? Vejo, mas nós já vimos 2, 3 jogos do Flamengo com derrota, já começaram a querer rifá-lo, né? Agora, eu conheci rapaz jogando de lateral esquerdo, me parece que em Santa Catarina, não foi? Isso. Então eu indiquei para um time aqui de São Paulo e não acreditaram. Aí depois ele foi para o Flamengo, jogou maravilhosamente bem, conhecia todo mundo do Flamengo. O que aconteceu comigo, aconteceu com ele. Num dia ele era atleta, no outro dia ele era o jogador. E deve ser difícil demais. Ele era demais, o treinador. Né? Mas desde que no primeiro dia você mostra a tua personalidade, fica ótimo. Até te apoiam bastante, entendeu? Isso, e precisa ganhar título. Ele ganhou títulos sucessivos. Por quê? Porque o time dele era o melhor do Brasil mesmo. Então, quem que vai fazer frente para Palmeiras, para Flamengo? Só esporadicamente algum erro. Mas senão vão continuar os mesmos. Mas são os mesmos que compraram e gastaram muito dinheiro, né? Falando do Palmeiras, onde você é um dos maiores ídolos da história, que também tem um técnico estrangeiro, como é que você avalia o trabalho do Abel e essa trajetória do Abel no Palmeiras? O Abel
é inteligente. Ele chegou no Brasil, ninguém sabia quem era o Abel. Ninguém sabia mesmo. O salário dele era baixo lá fora, também era mandado embora, ninguém conhecia, mas alguém apostou nele, entendeu? Ele chegou, pegou um jogador já meio educado dentro do Palmeiras, arrumou presidente que investiu um pouco mais depois grana no Palmeiras, compraram bons jogadores e ele formou uma base. E assim, sem querer, assim, ele começou a soltar alguns jogadores, o Palmeiras começou a vender os seus jogadorzinhos, tal, ganhando um bom dinheiro, contratando um outro ali, quer dizer, soube fazê-lo. Hoje ele é um homem que ganha muito dinheiro por mérito dele, ele é um vencedor aqui dentro por mérito dele, mas chegou não era ninguém. Como tem chegado muitos outros portugueses que não são conhecidos, mas podem ter a capacidade, desde que estejam num clube bom. Então, voltando lá ao treinador do Flamengo, eu acho que ele tem condição, sim, mais para frente, agora não, mais para frente, de postular um direito de ir à seleção através do seu bom trabalho. E o Abel pode sonhar um dia em dirigir a seleção brasileira? Acho que não. Pelo fato de ser estrangeiro? Eu não gosto. Não o Abel, é qualquer estrangeiro, eu não gosto. Não gosto, né? Nós temos hoje um treinador que veio ajudar a uns presidentes que precisavam de um know-how, de um nome, e está aí acontecendo. O Abel veio e é merecedor. O que nós temos, o italiano, ele foi rei lá, né? O Abel não foi rei lá, mas foi rei aqui. Então é mérito dele. O ciclo do Abel no Palmeiras está terminando? Tá. Ele próprio acha que tá. E outro dia, que eu falei do coro negativo para o treinador, fizeram um coro ridículo para ele também no Palmeiras, né? Injusto, né? E depois ele disse que se revoltou por causa disso, tudo. Dá 5 anos de sucesso. O que é raro também, né? Raríssimo. Vai descansar, volta daqui 2 anos, não tem problema, entendeu? Raríssimo por quê? Porque ele teve o presidente que banca ele aonde for. Mesmo no negativo, muito no positivo, e por isso ele tem tranquilidade para trabalhar. Falar de presidente do seu Palmeiras, se me permite dizer assim, porque você tem uma história linda no Palmeiras. Como é que você avalia a Leila como presidente? A Leila é altamente ambiciosa. É o DNA dela, é o perfil dela. Ela quer ganhar. Isso é bom ou ruim? Isso é bom. Por isso que ela procura escolher as melhores pessoas para trabalharem. Quando ela comete um erro, ela se livra do erro o mais rápido possível. Inteligência chama isso. E sendo mulher, então, meu Deus do céu. Eu conheci a Leila, sabe como eu conheci a Leila? No banco. Não é banco de reserva, não. No banco. É que a Crefisa ficava perto do banco onde eu tinha conta, e a gerente veio falar comigo, olha, tem uma pessoa que é teu fã, tal, que dá para tirar uma fotografia com ela? Eu não sabia quem era. Tirei a fotografia sem sabendo que era ela. Depois que ela se tornou presidente. Mas ela sempre se apaixonou pelo Palmeiras. É uma boa presidente? É uma boa o quê? Presidente? É uma ótima presidente. Acho que também vai sair. Por quê? Porque já vai vencer a repetição dela. E ela entrou contra muita gente, que o critério adotado pelo regulamento não permitia que isso fosse acontecer. Mas permitiram para ela, não sei como. E ela mostrou competência para ocupar o lugar dela. De volta com o CNN Esportes SA, recebendo hoje Emerson Leão, cracaço, campeão do mundo pela seleção brasileira, campeão de tudo no futebol brasileiro, como técnico e como jogador. Um colega de geração, o Vanderlei Luxemburgo, ele tem defendido a bandeira de que o futebol brasileiro é etarista, que o técnico mais experiente não é respeitado no futebol brasileiro e é discriminado no futebol brasileiro. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Agora nós precisamos saber por quem que ele é discriminado. Isso é verdade, sim. O Vanderlei falou com propriedade, inclusive. Você olha para o mundo exterior, para a Europa e outros lugares, você vê nos bancos de reserva
os treinadores, coroas também. O próprio Ancelotti, né? O próprio Ancelotti. Coroas com tranquilidade e com experiência para dar e vender. Aqui não. Aqui, se você for um treinador com cabelo branco, é velho. Lá é moda, é diferente. Olha lá, o coroa lá, como que ele sabe de tudo, tal, entendeu? Isso é muito cruel. É muito da geração. Isso é cruel. É cruel, é desagradável, né? Mas tem alguns que precisam ter desconfiômetro também, que podem até exceder. Quando se sente que não está legal, dá um descanso, tal. Agora, que existe, logicamente, um preconceito muito forte, principalmente no Brasil, contra aqueles veteranos. Quem são os treinadores de basquete dos grandes atletas dos Estados Unidos? São os antigos, bem antigos jogadores de basquete, entendeu? Agora aqui não, aqui o passado não importa para eles. Isso, desculpe falar, mas tem muito da nova geração de jornalista também, que acha disso. Olha lá, tá pensando o quê? Isso aí eu já acompanhei vendo algumas pessoas fazerem. Luxemburgo fala muito de um termo que o irrita particularmente. Ele fala assim, olha, o Luxemburgo está ultrapassado. Ele fala assim, que não existe nada mais injusto com a geração de vocês do que esse termo que é usado em determinados momentos. Eu já vi entrevista do Vanderlei falando isso e com razão. É pejorativo, é desagradável, entendeu? Quer dizer que quando você... O que você faz no futebol? Você adquire mais idade dentro do futebol para quê? Você envelhece dentro do futebol para quê? Para adquirir experiência. Para a sua semente germinar com muita força. Para ensinar os mais novos que não sabem. E a gente, mais velho, vai falar, lá, tá vendo? Não sabe nada. Ainda não aprendeu e acha que sabe tudo. É isso que ele quis dizer. Você hoje está na ativa, você parou, como é que é o planejamento hoje do Emerson Leão? É o mais simples possível. Não fazer nada em relação ao esporte. Não sou mais treinador já faz uns 10 anos. Larguei com 38 anos de idade, deixei de ser atleta, mas já no dia seguinte me tornei, por isso que eu te falei que eu sou muito parecido com o treinador. Você era jogador do esporte, no dia seguinte virou treinador. Eu já virei treinador e não esperava isso, não, de jeito nenhum. Não esperava, não sei porque que eles mandaram o técnico embora, foram lá, mas por uma questão igual a ele também, do Flamengo, nós somos campeões ali da Série A e da Série B. Fomos campeão brasileiro, acabou. A famosa taça das bolinhas. Da bolinha. Eu cansei de bater naquelas bolinhas lá. E que é do esporte ou do Flamengo? Ué? Quem foi? Foi só para te provocar. Eu sei disso, mas tem um negócio que chama regulamento. Cumpra-se. No regulamento, diz lá que tinha que jogar. O Flamengo não quis jogar, perdeu. E o Flamengo era muito melhor que a gente. Mas nós estávamos tão entusiasmados que podia cair qualquer um dentro da ilha, lá em Pernambuco, que não ganhava da gente, não. Não ganhava. Do Maracanã é outra coisa. Você falou que você já se aposentou como técnico, mas ainda pintam propostas? Sim. Até demais. Até demais. Como você falou, até demais para a minha idade. Pronto. Não, eu agradeço que eles me convidam, inclusive algumas televisões, alguns canais me convidam também para comentar jogos, ser comentarista. Eu quero sossego. Hoje o Leão vive de viver o mundo da arte. Sei que é um grande colecionador de arte. Não, eu gosto, estudei, continuo estudando, me instruindo com as pessoas mais velhas que estudam, né, já estudaram, já passaram por isso, e eu, dentro da possibilidade, compareço nos lugares. Gosto mesmo, aprendi a gostar, estudo, vou, frequento todos os lugares do ambiente onde tem coisas boas para aprender e para ver, né? Mas a minha vida hoje requer mais próximo à minha família, porque eu passei muito tempo, metade ou mais da metade da minha vida, dentro de hotel, dentro de avião, por isso que eu tenho medo de avião, tu gosta de avião, por isso que eu ando de caminhonete, na época para ir para minhas fazendas e tal e tudo. Eu tenho um outro mundo à parte, mas hoje eu não faço absolutamente mais nada. Eu só quero usufruir
daquilo que eu construí junto e para a minha família. Ô Leão, vamos falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo do ano que vem? Quem que você vê como os grandes candidatos e os grandes favoritos? Está tão igual lá fora que eu não vejo um. Eu vejo alguns. A Espanha, a Itália, que reformulou. Antes, eles contratavam todos os jogadores também de fora. Parou de contratar, criou-se uma base, entendeu? Eu acho que Espanha, Itália, quem está com... que nunca ganhou nada, sempre chegou perto, a Holanda, que pode ganhar. Essa geração de Portugal pode... Não acho. Eu acho muito difícil para Portugal. É mais fácil a Inglaterra e a Alemanha do que Portugal. Porque eu vou muito a Portugal, gosto muito de lá, vou lá, e eu vejo alguns jogos, né? Lógico que na televisão de Portugal, mas Portugal sofre também como o Brasil sofre. Os melhores estão jogando logo ali no vizinho, entendeu? E não em Portugal. E quando forma, e a maior estrela, a sensação, está parando de jogar, que é o número 7, né? Que é bom demais. Bom demais, bom caráter, bom português. Para quem não sabe, é um homem trilhardário, não precisa de absolutamente nada. Mas na época da pandemia, na Ilha da Madeira, que ele tem vários edifícios e vários hotéis, ele esvaziou todos e pôs a população doente lá dentro de graça. E ele ajuda muita gente e não quer que falam que ele está ajudando. Vamos falar do nosso geracional com ele, daquele que a gente esperava que fosse o grande jogador da seleção, que é o Neymar. Você ainda tem esperança do Neymar para a Copa do Mundo? Não. Tenho poucas palavras para o Neymar. Eu acho que uma coisa depende da outra. O homem fora e o homem dentro. E aí não serve como exemplo para ninguém. O Neymar, podemos perder a esperança? Eu não vejo o Neymar resolvendo os nossos problemas. Ele já passou da idade. Ele iniciou como um craque maravilhoso. Craque maravilhoso. Eu me lembro que um dia que eu joguei contra o Santos, eu estava, acho que, num outro clube de São Paulo, Palmeiras ou São Paulo, ele estava saindo, eu passei por ele e falei, olha, menino, nós vamos precisar de você na Copa do Mundo, se cuida. Ele não se cuidou? É a única coisa que ele não faz, né? Agora, eu criticá-lo, eu já deixei de ser do futebol, mas acho que perdemos uma grande oportunidade. Tem muita gente que carrega a esperança do Neymar ser o que foi o Ronaldo em 2002. Aquele cara que se recupera e que dá uma grande volta por cima na Copa do Mundo. Ele devia ter o quê? Não tem 30 anos, mas o Neymar já está mais avançado. Quer dizer, ele não deixou de saber jogar futebol. Só que ele exige dele hoje os arranques que ele tinha e não tem mais, porque ele está despreparado. Então, o que acontece? Acontecem as contusões, os problemas, a defesa chega mais junto. A produção informa ali que o Ronaldo tinha 26 anos na Copa de 2002. Pois é. O Neymar tem quanto? O Neymar está partindo para 34 já, Opa, né? É a mesma coisa? Não é. Não é. A diferença, olha a diferença. Tem mais 2 Copas de diferença. Então você vê, ele, na cabeça dele, quando ele vai iniciar uma jogada, ele sabe o que ele vai fazer, mas ele não consegue mais. Não consegue mais. Não tem mais a mesma reação muscular dele. A sequência de treinamento não tem mais. Não é o mesmo atleta. Não adianta. Não é o mesmo atleta. O papo podia durar muitas horas, mas infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado pela entrevista, obrigado por tudo que você fez pelo futebol. Prazer reencontrá-lo. Muito obrigado a vocês também. Eu gostaria de estar errado em tudo que eu falei da seleção, porque aí eu ficaria feliz se nós fôssemos melhores. Muito obrigado. Emerson Leão, ex-técnico da Seleção Brasileira, de tantos clubes no futebol do Brasil, campeão do mundo de 70 pela Seleção Brasileira. Nosso convidado de hoje no CNN Esportes SA, que teve o oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Obrigado pela sua audiência e até o próximo final de semana. Um abraço e até lá.